Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu sou a Vivian e no vídeo de hoje nós vamos iniciar o projeto aqui do canal lendo toda a Bíblia Sagrada. Então, nós começamos hoje com o primeiro livro, o livro de Gênesis. Se vocês ainda não viram o vídeo de apresentação do projeto, eu peço que vocês confiram a descrição, vou deixar o link do vídeo. Nele eu explico mais como vai ser a dinâmica do projeto e também um pouco mais sobre os materiais complementares. Eu vou mostrar aqui para vocês os livros complementares que eu utilizei para a leitura do Gênesis, que foi o principal, esse aqui, o livro do Gênesis, dos autores Scott Hahn e Kurt Smith. Então, na verdade, aqui é considerado até um caderno de estudo, né? Faz parte de uma coleção de cadernos de estudo. Vou gravar um vídeo específico sobre esses cadernos de estudo. O outro livro que eu utilizei, vou pegar aqui, foi o Guia Literário da Bíblia, bastante conhecido aí. E a Bíblia propriamente dita, que eu utilizei essa aqui, que é a Bíblia Pastoral. No vídeo eu explico que a gente vai levar em consideração os livros da Bíblia Católica, do cânone católico. Então, são 73 livros a serem lidos. Então, aguardo vocês para a gente falar sobre o Gênesis mais especificamente após a vinheta. Bom, então nós vamos iniciar falando um pouco sobre essa questão do Gênesis enquanto uma obra literária, né? Aqui no livro Guia Literário da Bíblia, primeiramente a gente encontra uma introdução ao Antigo Testamento. A gente vê um pouco, entende um pouco como ele é formado, o formato. A gente tem aí a informação de que os 5 primeiros livros do Velho Testamento são também chamados de Torá, é o Pentateuco, né? São livros muito importantes que eles vão ensinar pra gente ali a formação, como foi que tudo se originou e como foi aí a formação do povo de Deus, né? O povo de Israel, o povo escolhido, e também a questão da promessa. Logo no Gênesis, inclusive, a gente já tem aí inúmeras referências e analogias à vinda, inclusive, ao evento mais importante, né? Que é a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o que o Guia Literário da Bíblia ele pode nos auxiliar? Né? Você que talvez não fez ainda a leitura e até tem um pouco de medo de fazer a leitura da Bíblia por conta da linguagem e tudo mais. Qual é as informações que ele vai nos repassar e vai facilitar? O que acontece? Primeiramente, o livro de Gênesis, ele é um livro que realmente é complexo de se ler. Então, se você pegar a Bíblia e você vai começar pelo Gênesis e você tem dificuldade, pode ser que você ache que você que está errado, que tem alguma coisa de errado com você. Mas não é isso. Na verdade, ele realmente é um livro complexo. Ele envolve aí vários tipos de conhecimento e de habilidades que você tem que ter ao ler. Mas não necessariamente você tem que já chegar e começar sabendo disso, né? Já começar a ler e realmente conseguir reter tudo, entender tudo que o Gênesis vai falando. Isso é uma questão até de hábito. Então, mesmo que seja difícil no início, você vai lendo, aos poucos vai assimilando as informações e vai conseguindo entender. E de onde é que provém essa dificuldade do Gênesis, né? O autor, aqui no Guia Literário da Bíblia, a gente tem vários autores, então cada livro da Bíblia é um autor. O autor que falou aqui sobre o Gênesis, ele vai colocar duas questões principais que dificultam a leitura do Gênesis, que é justamente que ele é um livro complexo e que ele tem uma questão de uma multiformidade, né? Que ele chama de multiformidade desnorteante. E o que quer dizer isso? Essa multiformidade é que o Gênesis, ele traz uma combinação desconcertante de elementos heterogêneos. Então, a gente tem aí muitos elementos em um só livro. Inclusive, também em questão da forma. A gente tem no Gênesis tanto prosa como poesia. E em diversos momentos do texto,
a gente encontra a poesia ali dentro da prosa, né? A gente encontra uma prosa poética. E muitas vezes a gente encontra essa linguagem poética, que ela vai falar não de uma forma tão literal, ela vai falar de uma forma mais metafórica. E você tem que saber interpretar. A Bíblia, justamente aqui no livro do Gênesis, na introdução, o autor fala que existem 3 tipos principais de forma de você interpretar a Bíblia. Então, existe a forma literal, existe a forma moral, existe a forma espiritual. Forma literal é você interpretar ali como o que o texto diz, né? O que ele fala ali, literalmente. Existe a forma moral, que é de você entender aquilo que a Bíblia fala, todos aqueles acontecimentos, como um ensinamento, uma coisa para te ensinar, para você aprender a viver. E também de uma forma espiritual. Então, a gente tem que ter um certo amadurecimento para interpretar essas passagens da Bíblia de uma forma espiritual. E aqui, como os autores eles são católicos, eles colocam que, se você é católico, com certeza você sabe, que a forma mais segura de você interpretar a Bíblia é justamente levando em consideração o que a tradição da igreja diz, né? A tradição, ela vai dar essa interpretação, principalmente essa interpretação espiritual. E você deve se guiar por essa interpretação que a tradição da igreja vai dar, se você for católico, né? Eu acredito que aí nas igrejas protestantes, evangélicas, já não existe uma tradição, uma interpretação única que é dada, né? Cada vertente aí do protestantismo vai ter uma interpretação e você mesmo, digamos que pode ter mais liberdade de interpretar da sua forma, mas não é a forma como a Igreja Católica vê, né? A Igreja Católica, ela tem ali a interpretação da Bíblia fundamentada pela tradição. Mas então, voltando à questão dessa complexidade do Gênesis, né? A gente vai ter, além desse uso da prosa e da poesia, diversos gêneros sendo colocados. A gente tem genealogias, nós temos cartas, nós temos narrações épicas e tudo isso junto e misturado. Você tem que ter, sim, uma certa habilidade de conseguir passar por esses gêneros. É muito importante que você leia devagar e que vá tentando assimilar essas informações. A gente tem narrações mais curtas, mais longas. A gente vê ali muita questão de mudança. Uma hora quem fala é a própria pessoa, né? O próprio personagem. Outra hora quem fala é o narrador, é o escritor. Nós temos aí interrupções, onde a gente está vendo ali uma história que ela segue linearmente, aí acontece ali uma interrupção que você vai acompanhar uma outra história que acontece ali em paralelo e depois você tem que retornar para aquela história que estava sendo falada antes. Então você tem que ter essa memória para você não se perder aí no meio dessas histórias. E além disso tem uma questão muito importante, né? Muitas vezes você pode ler o texto e acabar lendo ali, vendo, identificando uma divergência. Mas o autor, aqui, o Scott Hahn e o Kurt Smith, e também a questão do guia literário da Bíblia, eles vão falar que essas divergências, elas na verdade não são pontos fracos, pelo contrário, elas são pontos fortes, né? E elas vão servir ali para você ver a história por diversas faces. E muitas vezes essas divergências, elas não são contraditórias. Elas são apenas divergências, diferenças dentro de uma unidade. Aquilo que é unitário não quer dizer que existe ali alguns lados, alguns pontos diferentes, mas que tudo aquilo dentro da unidade se encaixa, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente encontra essas divergências aparentes, digamos assim. E dentro do Gênesis, a gente vai ter diversas histórias, né? Eu achei muito interessante as histórias do Gênesis, eu conhecia, mas já tinha muita coisa que já tinha saído da minha memória, né? É muito importante essas histórias dos patriarcas e a forma como é narrado, a forma da escrita do texto torna tudo muito ainda melhor. A gente tem como tema central do Gênesis a questão da procriação, né? A gente tem
a gente vê a importância dada a esse início aí do mundo para a descendência, para a procriação. Tanto é que a gente tem vários capítulos que falam justamente sobre a questão hereditária, realmente uma genealogia ali dos primeiros seres humanos, dos patriarcas, dos fundadores aí do povo de Israel. E além disso, o Gênesis, ele também vai ser muito utilizado como fundamento de todos os outros livros que virão aí pela frente, né? Então a gente vai ter referências ao Gênesis durante toda a Bíblia. De certa forma, ele é sim utilizado como fundamento, uma base do entendimento e dos ensinamentos na Torá futuramente, e para a gente entender o que vai acontecer com o povo de Israel, né? Então o Gênesis, ele realmente é um livro basilar, é um livro muito importante da Bíblia. Então agora eu queria adentrar com vocês na história do Gênesis. Nós vamos fazer aí um breve resumo sobre todas as histórias que perpassam aí o Gênesis, e eu vou comentar com vocês com maior profundidade algum ponto, talvez que tenha alguma divergência ou que precise mais de uma melhor interpretação, seguindo aqui o que fala o livro do Gênesis. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre também o entendimento da Igreja Católica, porque os autores aqui, eles são católicos, né? A gente vai se apegar mais a esse entendimento. Então, nós começamos o livro de Gênesis sabendo como foi que surgiu o nosso mundo, de onde nós viemos, como foi que tudo começou, né? E a gente tem aí um relato de que nós fomos criados, o mundo foi criado. Então há aí um ser criador que criou tudo, criou as coisas visíveis, as coisas invisíveis, as coisas materiais e as coisas imateriais. Ele é o princípio criador de tudo, né? Então a gente tem aí uma teoria mesmo criacionista, né? Alguém nos criou, alguém criou o mundo. E esse alguém, que é Deus, ele vai formar o mundo, né, em dias. Então o que acontece? No Gênesis, aqui logo no início, a gente vê essa divisão da criação em dias, que é algo que vai ser muito especificado aqui no livro. Então nós temos que no primeiro dia, Deus cria o dia e a noite. Então ele cria já um ciclo que vai se repetir. Ele faz a separação da luz e das trevas, cria o dia e a noite. No segundo dia ele vai fazer a separação das águas. Então a gente vai ter aí a separação do mar, né, do oceano e do céu. No terceiro dia, nós vamos ter a criação da terra propriamente dita, do firmamento da terra e a vegetação. No quarto dia, ele vai criar o sol, a lua e as estrelas para marcar justamente esse ciclo do dia, da noite, do dia. E no quinto dia, ele cria os peixes e os pássaros. No sexto dia, ele cria os homens e os animais. E aqui na Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansa. E o que acontece? Qual é o ponto principal que a gente tem a falar sobre essa questão da criação? Bom, aqui os autores, eles vão nos situar de que de forma alguma, né, pela tradição da igreja, muito apoiada ali por Santo Agostinho, nós devemos fazer uma interpretação da Bíblia de forma que ela tenha ensinamentos científicos. Então, a gente não deve se ater ao Gênesis como uma forma de ter um embasamento para qualquer tipo de teoria científica. Porque o Gênesis, ele não é para isso. Ele não foi criado para isso. Essa não é a intenção do Gênesis. Nos fornecer ensinamentos sobre a natureza do universo físico. Inclusive, essa questão dos dias, o que a gente tende a interpretar conforme a tradição é que não foram dias de uma forma literal, né? Então, os dias, eles são colocados justamente também para apoiar a ideia, né? Apoiar a tradição do povo judeu, do povo israelita, da questão do descanso no sábado, né? Então, foi uma forma que foi escrito em dias para exemplificar,
o porquê que as pessoas, né, dá o exemplo para que as pessoas elas não vivessem só no trabalho, 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 que elas tivessem pelo menos um dia para se dedicar ao Senhor, né, dedicar um dia para Deus. E um fato bem interessante que a gente percebe aqui no Gênesis do que é falado, que no início, quando Deus criou o mundo e criou o homem e colocou a natureza ali sob o domínio do homem, não foi de uma forma que o homem ele fizesse o que ele quisesse com a natureza. O homem ele não se torna o proprietário dos animais e o proprietário da natureza, ele se torna um administrador. O proprietário é Deus e o homem é um administrador, ele deve administrar aquelas coisas colocadas em posse deles, digamos assim, de uma forma boa, de uma forma saudável. Inclusive, a gente verifica que os seres humanos, no início, eles eram, digamos, vegetarianos, inclusive, né? No início do mundo não tinha o derramamento de sangue, que vai iniciar ali com o pecado de Caim, quando Caim mata Abel. Então, não havia ali o homicídio, nem mesmo de animais, o assassinato de animais. A gente vai ter Deus colocando à disposição dos homens os animais para serem utilizados como comida posteriormente, né? E outro ponto interessante que a gente tem a falar da criação é da criação do homem, né? A Bíblia fala que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a gente percebe aí já uma modificação muito grande do que a gente tem de narrações, de histórias e da religião mesmo de outros povos, outras religiões diferentes. Porque essa prerrogativa de ser semelhante ao Deus adorado por aquele povo, por aquela nação, era uma prerrogativa muito mais do líder daquela nação, do rei. Como, por exemplo, a gente tem ali Faraó no Egito, que Faraó era considerado ali uma divindade. Ele era considerado a imagem e semelhança dos deuses, e apenas ele. Já aqui na Bíblia, na nossa religião cristã, todos nós seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, independente de nós sermos reis, sacerdotes e tudo mais. Todos nós somos irmãos, todos nós somos semelhantes, né? Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E no sexto dia, como nós conversamos, Deus criou o homem, né? Deus criou os homens, o homem e a mulher. A gente verifica que Eva, ela foi criada a partir da costela de Adão, porque viu Deus que Adão precisava ali de uma companheira. Então Deus faz essa companheira a partir da costela de Adão, demonstrando que a mulher ela vai ser uma companheira, ela vai ser uma ajudante, mas não que ela vai estar ali abaixo do homem, né? Mas Deus tira da costela de Adão e é uma representação pra gente de que nós, mulheres, estamos lado a lado, né? Nós somos companheiras, mas nós estamos ali lado a lado. E assim como os homens também fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Porém, Deus dá ali um mandamento, ele dá ali uma ordem a Adão e Eva, Adão e sua esposa, de que eles não podem comer do fruto da árvore da vida. E aí a gente vê que o diabo, o Satanás, ele por meio de uma serpente acaba tentando Eva para que ela coma do fruto da árvore proibida, porque assim ela teria o conhecimento do bem e do mal. Uma coisa bem interessante que eu achei aqui, que eu já tinha lido, eu não tinha tido esse entendimento, mas que por meio do livro eu consegui compreender. Adão e Eva, eles não tinham, então, quer dizer, né? Eles não tinham o discernimento do que era certo e errado, e eles comendo do fruto da árvore da vida, eles teriam, é isso? Não. O que acontece? Eles tinham sim o discernimento moral. Eles sabiam, Adão e Eva, eles sabiam, tinham o discernimento do que era certo e do que era errado, do que era bom e do que era mal. Tanto é que Deus deu a ordem para eles de que eles não podiam comer do fruto proibido, né? Então eles sabiam que
se eles desobedecessem à ordem de Deus, aquilo seria errado. Porém, com a tentação da serpente, o que isso nos demonstra? Que ao comer o fruto da árvore da vida, eles na verdade tinham o desejo de se igualarem a Deus para que eles pudessem decidir o que era certo e o que era errado. Então a gente tem aí essa compreensão melhor. Por que foi pecado? Por que foi um erro tão grave de Eva e de Adão de terem comido o fruto proibido? Porque eles queriam se colocar no lugar de Deus, definir aquilo que era certo e errado, sendo que a posição deles, o que eles deveriam fazer, era acatar o que Deus disse, que era certo e errado, e obedecer, né? E eles têm ali como castigo, o castigo por terem desobedecido às ordens de Deus, de serem expulsos do jardim, né? Deus vai castigar a mulher, vai aumentar as dores dela do parto e vai colocar que ela vai depender mais do marido. E o homem, ele vai ter que suar para conseguir o seu alimento, né? Ele vai ter que plantar, colher ali. E a terra, por muitas vezes, vai ter muita dificuldade. Ele vai ter muita dificuldade de conseguir o seu próprio sustento, né? Então, assim, outro ponto muito importante que eu também consegui identificar aqui no livro. A gente sempre escuta aí a brincadeira do tripalho, né? De que o trabalho ele é um instrumento de tortura e de que ele foi dado para os seres humanos como um castigo por ter desobedecido Deus. Mas a gente verifica que não é bem assim, porque desde o início do mundo, o homem ele foi colocado para trabalhar no Jardim do Éden. Então, Deus dá ali a missão para o homem de cuidar daquilo que ele criou. Cuidar dos animais, cuidar da vegetação, cuidar de tudo aquilo ali que foi dado a ele como na posição de administrador. Então, o homem sim, ele trabalhava. Mas, a partir do momento que ele peca, o trabalho ele se torna mais dificultoso. Então, é muito diferente na posição no Jardim do Éden, o homem estava ali como administrador de tudo que havia ali em abundância. A partir do momento em que ele peca, que ele sai do jardim, aquilo se torna mais escasso, mais difícil, o trabalho se torna mais extenuante. Então a gente vê aí que o que houve foi uma dificuldade maior. O trabalho ele se torna mais difícil, mais doloroso, mas que o trabalho ele não surge aí como um castigo, né? Uma parte muito interessante do Gênesis e que prefigura aí algo que nós vamos ter mais na frente é a seguinte: e o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a parte que nós temos aqui, em que fala que a descendência da mulher ferirá a cabeça à serpente, a gente já tem uma prefiguração, nós temos a interpretação da igreja de que isso seria já uma referência a Jesus Cristo, né? Então, nós temos aqui no livro, diz o seguinte: a tradição cristã dá a este texto uma interpretação messiânica. Cristo é o indivíduo que esmaga o diabo sob os pés. Uma interpretação eclesiológica. A igreja é a descendência que compartilha de sua vitória. E uma interpretação mariológica. Maria é a mulher prometida que traz o Redentor. Esta passagem há muito tem sido chamada de primeiro evangelho e destaca-se como a primeira revelação da misericórdia de Deus nas Escrituras. Então, logo no Gênesis, logo no início, Deus já define que haverá, através da descendência da mulher, alguém que esmagará a cabeça da serpente. Então, dando continuidade à história, nós temos a expulsão de Adão e Eva do jardim e eles acabam se unindo e têm o seu primeiro filho, que é chamado de Caim.
Posteriormente, eles têm Abel. E aí nós conhecemos a história, né? Que é a história do primeiro homicídio do mundo. Abel oferece um sacrifício a Deus, que agrada muito a Deus, muito provavelmente, porque ele escolheu ali o melhor, ele deu o seu melhor e deu o sacrifício com sinceridade, ao contrário de Caim, que não seguiu ali as mesmas coisas que Abel fez. Como Deus se agradou muito do sacrifício de Abel e não tanto do de Caim, Caim começa a invejar Abel e ele acaba ali tramando o homicídio, né? Ele mata o seu irmão e ainda debocha de Deus, né? Porque Deus diz, cadê o seu irmão? E ele diz, por acaso eu sou o guarda do meu irmão, né? Mesma coisa que dizer, por acaso eu nasci grudado nele para saber onde é que ele tá. Mas ele acaba sendo castigado por Deus, por isso que ele fez. E com essa marca que Deus coloca nele, isso evitaria de ele ser morto por vingança, né? Pela própria família, por ele ter matado o próprio irmão. E que, inclusive, na Bíblia não cita exatamente que marca é essa, né? Então a gente não sabe, não dá para saber e não dá para adivinhar também, né? Durante aí o mundo houveram vários absurdos que foram colocados do que seria essa marca. Então, nós não sabemos, a Bíblia ela não especifica. Então, nós temos aí 2 gerações formadas no início do mundo. Nós vamos ter a geração de Caim e nós vamos ter a geração de Sete. A geração de Caim, apesar de ela ser até mais desenvolvida, né, eles vão ser pioneiros na urbanização, na cultura pastoril, na música instrumental, na metalúrgica, mas eles vão ter ali aquela vergonha de serem os pais do assassinato, do primeiro assassinato. Eles também vão estar aí envolvidos em inúmeros pecados de poligamia, de violência vingativa. E nós vamos ter a geração de Sete, que já vai ser ali uma geração que vai invocar o nome de Deus, que vai realmente ter ali Deus como a sua base, né? Vão obedecer o Senhor. Ou seja, nós vamos ter uma geração ímpia por meio de Caim e uma geração justa por meio de Sete. E aí nós vamos ter a continuação da história até chegarmos em Noé. Outro grande acontecimento, né? O dilúvio. E o que o dilúvio ele vai conectar com isso que a gente estava falando? O dilúvio ele vai justamente acabar com essa geração de Caim. A geração que vai ser salva vai ser a geração de Sete por meio de Noé, né? Então a gente tem aqui no início do capítulo 6, quando fala que os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos humanos eram bonitas e escolheram as que lhe agradassem. A interpretação aqui que é dada no livro pelo Scott Hahn, que eu acredito que é a interpretação da igreja, porque essa é a ideia do livro, é de que quando o texto fala que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, quer dizer justamente que a geração de Sete, que era a geração justa, os homens começaram a se engraçar ali com as mulheres da geração de Caim, a geração ímpia. Então essa mistura acabou corrompendo ali a geração que era justa. E Deus ele se entristece e ele se arrepende até uma forma que é escrita no Gênesis para que para que os seres humanos nós consigamos entender melhor o texto, né? Não que Deus ele seja como humano, que ele se arrepende, mas aqui é colocado que Deus se arrependeu de ter criado o homem e ele decide ali acabar com isso. Mas aí ele vê que existe ali Noé, ele decide salvar a geração de Sete por meio de Noé e ordena que Noé construa uma barca, que coloque ali pares dos animais, para que a terra seja repovoada novamente. Então essa geração de Caim, ela é morta por meio do dilúvio. E quando acaba o dilúvio, a gente verifica a aliança que Deus faz com Noé, que ele coloca ali o arco-íris, né, um arco, para simbolizar que nunca mais ele acabaria com os seres humanos dessa forma, né, por meio de um dilúvio. E aí a gente tem
a história da repovoação do mundo por meio da geração de Noé. Então, Noé ele vai ter 3 filhos, que são chamados de Sem, Cã e Jafé. Porém, dentro da geração de Noé, nós também vamos ter aquela mesma situação que nós vimos com a questão da geração de Caim e da geração de Sete. Cã, né, aqui na Bíblia nós temos a narração de que em um determinado momento Noé acabou ali dormindo, acabou se embriagando, digamos assim, com vinho, e ele acaba dormindo. E na Bíblia fala de que ele viu a nudez do pai, né, Cã, o primeiro filho dele, o filho mais velho. Conforme a interpretação dada aqui no livro, essa afirmação de que Cã viu a nudez do pai significaria provavelmente um incesto materno. Então, provavelmente Cã, ele acabou tendo ali relações com a esposa de Noé, a própria mãe. E isso desonrou o pai dele, né? Inclusive, essa poderia ser uma explicação do porquê Noé, ele acaba amaldiçoando o filho que é gerado, né? Canaã. Então, Canaã, ele acaba sendo amaldiçoado e não Cã. Essa é a explicação mais provável e que realmente explica o porquê que a maldição não vai para Cã, mas sim para Canaã, porque Canaã seria aí o fruto desse incesto materno. E nós temos aí também Noé abençoando a geração de Sem. Então, nós temos aí a geração de Cã, de Canaã, que também vai ser uma geração ímpia, e nós temos a geração de Sem, que já vai ser uma geração justa. Então, aqui, nós temos a parte do livro que diz o seguinte: Cã é retratado como progenitor dos inimigos tradicionais de Israel, os egípcios, os cananeus, os babilônicos, os assírios, os filisteus e os jebuseus. Então, a geração de Cã vai ser tradicionalmente inimiga de Israel. Já Sem, ele vai ser o ancestral homônimo de todos os povos semitas. Os israelitas, descendentes de Sem, através dos patriarcas, pertencem a esse grupo, mas os dois não são equivalentes. Então, os semitas, eles estão ali dentro do povo de Israel, que são descendentes ali através dos patriarcas. Os semitas constituem uma família muito maior de pessoas espalhadas por todo o Oriente Próximo. Então, nós vamos ter aí que a geração de Sem vai ser parte da geração ali de Israel, os israelitas, e a geração de Cã vai ser tradicionalmente os inimigos de Israel futuramente. E nós vamos ter aí uma interrupção nessa história para falar da Torre de Babel, né? Então, acho que a maioria aí conhece a história da Torre de Babel. Os homens, eles decidem construir uma torre que vai chegar aos céus. Eles desejam aí ficar famosos por toda a terra. Deus decide, então, acabar com essa arrogância dos homens, fazendo com que as línguas fossem confundidas. Então, é aí onde narra a história das línguas, porque que existem línguas diferentes no mundo. É aí onde nós temos a explicação. E nós temos a continuidade aí das gerações a partir dos descendentes de Sem, e é a partir da descendência ali de Sem que nós vamos ter Taré, que é o pai de Abrão, né? Que vai ser aí o nosso primeiro patriarca, o primeiro grande patriarca, que é Abrão, que depois vai virar Abraão, vai ter o seu nome modificado. E nós vemos que Abrão, ele se casa com a sua meia-irmã, que é Sarai. Ela era filha do pai dele, né? Ela não era irmã por parte de mãe, mas era meia-irmã. Inclusive, o casamento entre irmãos depois vai acabar sendo proibido pela Torá, né? Inclusive, a gente vai ver uma coisa muito importante do Gênesis, é que por mais que a gente veja a história dos patriarcas, eles sejam colocados como homens de Deus, que obedeceram à voz de Deus, mas os defeitos e os erros deles não são escondidos, né? A gente verifica também os erros e os pecados que eles cometeram na Bíblia. Então, a gente pode verificar até mesmo o castigo de muitos deles, porque eles depois acabam até passando por situações que fazem eles aprenderem e se arrependerem, né? Inclusive, essa é uma questão. Abrão, ele se casa com a sua meia-irmã,
apesar de na época não ser proibido, né, expressamente, mas depois vai acabar sendo proibido pela Torá. Então a gente tem o chamado de Abrão, que é muito bonito, né? Deus fala o seguinte para ele: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então ele acaba obedecendo a ordem de Deus e parte com seu sobrinho, né, Ló, em direção à terra prometida, né, que a gente vai conhecer como a terra prometida para esse grande patriarca, e que depois a gente vai ver essa mesma promessa de Deus sendo repetida para os outros patriarcas, né? Para Isaac, para Jacó, ele também vai renovar a cada patriarca essa promessa da terra prometida, do grande número de descendentes e dessas bênçãos que ele traria para o seu povo. Continua a história, a gente tem aí a viagem de Abrão. Nós temos a passagem em que ele acaba falando para um determinado rei que Sara era sua irmã. Então, nós temos aí vários acontecimentos, mas nós chegamos aqui a um ponto muito importante, que é a questão de Abraão e Ló. Né? Abraão e Ló, eles se separam por conta... É colocado que o espaço onde eles estavam não estava dando, estava tendo ali conflitos entre os pastores de cada um deles. E Ló, ele decide ir para ali os arredores de Sodoma. Durante um determinado dia, Abrão fica sabendo que essa região foi atacada, que Ló e os seus descendentes, a sua esposa, os seus servos, foram pegos por essas pessoas que atacaram e foram levados como escravo. Abrão, ele pede a Deus que o abençoe, parte com alguns dos seus homens e consegue resgatar Ló. E Ló, mesmo assim, ainda prefere se manter separado de Abrão. Então, essa é a primeira vez que nós vemos Deus agindo através de Abrão para salvar Ló. E depois desses acontecimentos, Deus acaba falando com Abrão e diz que o abençoará. E Abrão acaba dizendo: meu Deus, mas o que o Senhor poderá me dar? Eu não tenho nem filhos, né? Não tenho nem descendente. Meu descendente vai ser quem? Vai ser um escravo que eu tenho aqui. Então Deus acaba prometendo que lhe dará uma descendência tão grande como as estrelas, tão grande como os grãos de areia que ele não poderá contar. Porém, a gente vê que mesmo com essa promessa feita a Abraão de que ele teria um descendente com a sua esposa, um descendente direto, legítimo, digamos assim, a gente vê que no meio da história, Sarai, a esposa de Abraão, consegue convencê-lo a dormir com uma serva dela, uma serva egípcia chamada Agar, para que ele tenha um descendente, para que ele possa ter para quem deixar os seus bens, né? E a gente até pode estranhar essa atitude de Sarai, mas a gente vê aqui no livro que existem registros históricos de que no contexto da convivência doméstica nessa época e nessa região, isso era comum. Então, quando as mulheres legítimas tinham dificuldades de dar filhos aos pais, elas acabavam dando as próprias servas para fornecerem uma descendência para o pai, né? Para o homem da família. E a mulher desse pai, a mulher legítima, a esposa, ela teria, inclusive, direitos maternos sobre a criança que viria a nascer. Porém, a gente nota que após Agar engravidar, ela tem, inclusive, Ismael, é o nome do primeiro filho, né? Ismael. A gente vê muitos conflitos entre ela e entre Sarai. Inclusive, Sarai acaba maltratando muito ela, tanto é que ela foge. Só que um anjo aparece para ela, diz para ela retornar, promete que Ismael ele vai ser abençoado. Então Agar retorna e tem o seu filho, né?
a gente vê aí o crescimento de Ismael e passam-se aí bastante tempo, vários anos. A gente tem um acontecimento bem interessante, quando 3 viajantes chegam à tenda de Abraão, e Abraão ele tem essa característica de ser uma pessoa muito receptiva, né? Ele acaba recebendo ali esses 3 visitantes, e eram, pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem do texto, é Deus mais 2 anjos, e eles acabam renovando a promessa de descendência para Abraão. Eles dizem que ainda naquele ano, Sarai, ainda é Sarai, vai ter um filho, vai engravidar, e ela já era bem idosa. Ela inclusive ri, e o Senhor dá a ordem de que o filho que ela vai ter vai se chamar Isaac, justamente porque Isaac significa riso, porque ela riu, ela não acreditou. Mas a parte que é mais chocante é que eles dizem que depois dali vão decidir o destino de Sodoma e Gomorra, né? Então a gente tem que, ali durante a noite, os anjos saem, os 2 anjos saem, partem para decidir o destino, para investigar ali o que está acontecendo com Sodoma e Gomorra, que era onde o sobrinho de Abraão estava, Ló. E durante a noite, Ló, ele acaba entrando em um debate com o próprio Deus, pedindo pela vida de Ló, né? Perguntando se existirem 10 pessoas justas, você vai destruir as cidades e vai matar essas pessoas justas, e Deus diz não. Então ele vai ali tentando negociar com Deus. Os anjos, eles chegam em Sodoma, Ló, ele oferece uma hospitalidade, assim como era de costume de Abraão, e a gente vê uma cena chocante em que os homens da cidade de Sodoma batem na porta de Ló, porque eles querem ter relações com esses visitantes, esses imigrantes, né, os próprios anjos. E Ló, ele tenta defender aqueles visitantes e oferece inclusive as 2 filhas dele para ter relações com esses homens de Sodoma, e eles não aceitam. Eles querem ter aquelas relações com os homens, com os visitantes. O que isso demonstra pra gente que eles tinham essa certa preferência. O que é colocado muito aqui no livro, né, conforme a tradição da igreja, que é uma abominação. Então, os anjos, eles acabam intervindo naquela situação e cegam aqueles homens que estavam querendo cometer aquela barbaridade, para que dê tempo de eles saírem com Ló. Eles dizem que Ló pegue a família dele, e Ló até chama os genros, ali os rapazes em que as filhas dele iriam se casar, mas os rapazes não acreditam, então foge apenas Ló, a esposa dele, e as filhas. Eles recebem a ordem dos anjos de que não olhem para trás, que corram, porém a esposa de Ló acaba olhando para trás e vira uma estátua de sal, que seria aí justamente muito parecido com as montanhas, as pedras de sal que existem mesmo naquela região em que eles estavam. Aí nós vemos mais uma vez, através de Abrão, Ló sendo salvo, né? Obtendo a misericórdia de Deus. Dentro dessa história de Ló, ainda dentro dessa história da descendência de Ló, nós temos a origem dos Moabitas e dos Amonitas. E pelo que parece, as filhas, elas acabam pensando que aquela destruição da cidade de Sodoma e Gomorra foi uma destruição total do mundo, e que só ficaram elas e o pai. Por conta disso, elas acabam tendo a ideia de embriagarem o próprio pai e terem relações com ele para produzir descendentes. Então, dessa forma, elas engravidam, e aí nós temos a origem, aí, a descendência dos povos moabitas e os amonitas, através também desse incesto com o próprio pai. E pelo que parece, né, por conta de elas terem pensado que não existiria mais nenhum homem além do pai delas. E então Deus cumpre a sua promessa que ele havia feito a Abraão e Sara de dar-lhes um filho. Então Sara concebe Isaac. Durante ali a infância de Isaac, ele acaba tendo problemas com Ismael. Pelo que parece, pelo que o texto diz, parece que Ismael, por vezes, acaba zombando
né? O texto ele fala brincando, mas no sentido literal seria zombar, rir, e Sara acaba ficando muito aflita e pergunta para Abraão quem vai ser o descendente, né? Quem vai ser o primeiro daquela quantidade de estrelas prometidas por Deus como descendência. E acaba pedindo que Abraão pudesse deserdar o filho, né? Colocar ali a serva Agar e o filho para saírem dali, para que realmente Isaac tivesse a sua herança, a sua descendência assegurada. E é o que é feito. Mais uma vez, Deus aparece para Agar e diz para que ela não tenha medo. Ele disse que ele estava com o menino e que ele seria muito abençoado e teria também um número de descendentes muito grande. Pelo que a gente sabe, é tido pela tradição de que Ismael ele se torna ali a origem dos árabes, né? Através de Ismael que nós temos aí o povo árabe. Porém, mais uma vez, Deus faz um teste. A fé de Abraão será testada quando Deus pede para que ele dê o seu filho como sacrifício. E Abraão se coloca à disposição de Deus, mesmo com muita dor no coração, de ver aquela promessa que Deus fez, que foi cumprida, ser levada pelo próprio Deus, né? Mas ele acaba acatando a ordem de Deus. E aqui no livro é colocado que algumas tradições acreditam que Isaac já era grande, ele já tinha aí por volta de 20, 25 anos. Na Bíblia não diz idade, a gente sabe que ele apenas já tinha capacidade de andar sozinho, que ele carregou ali a própria lenha e que ele já falava, né? Ele já tinha capacidade de falar, mas a gente não sabe a idade ao certo. Mas muitas tradições já acreditam que ele já possuía 20 anos ou mais e que ele acaba se dando como sacrifício também. Ele aceita se oferecer como sacrifício. Porém, quando Abraão eleva ali a faca para concluir o sacrifício, ele é impedido por um anjo que o abençoa e que diz que agora sim ele viu que realmente Abraão é um servo fiel de Deus. Depois de um tempo, Sara acaba falecendo e Abraão manda o seu servo, o administrador dos seus bens, procurar uma esposa para Isaac. E onde nós temos aí a história em que esse servo ele acaba encontrando Rebeca, né? E a Rebeca, Abraão faz esse servo prometer que não conseguiria uma esposa do povo dos cananeus, né? Porque a gente já viu que os cananeus, eles são ali a geração do povo infiel. E então, o servo de Abraão, ele acaba voltando ali para as origens de onde Abraão mesmo havia vindo e encontra Rebeca e traz para onde Abraão está vivendo para que ela se case com Isaac. E Rebeca, assim como Sara, será estéril, né? A gente vai ver aquela história se repetindo em que Deus ele terá que abençoar Rebeca para que assim como Sara ela possa gerar filhos. E é muito interessante essa história, né? Porque a gente vai ver agora a descendência de Isaac e Rebeca. Rebeca, que era estéril, tem o seu útero abençoado por Deus e ela engravida de gêmeos. Nós temos agora a história de Esaú e de Jacó. E na história a gente vê que os dois bebês brigavam na barriga de Rebeca, até que Deus diz para Rebeca que eles estão brigando porque dentro dela existem duas nações e essas nações elas irão brigar, né? Eles irão disputar. E é realmente o que a gente vai ver. Inclusive no parto, o primeiro que nasce é chamado Esaú, né? Primeiro Esaú nasce e logo após vem Jacó. E Jacó vem segurando no calcanhar de Esaú, como quem dizia, aí peraí, não vai agora não, que quem vai primeiro sou eu. Mas Esaú acaba nascendo primeiro e é o primogênito. E a gente vai ver muitas dessas histórias se repetindo aí a partir de agora no Gênesis.
a sobreposição do filho mais novo ao filho mais velho. Então a gente vai ver muito essa questão da primogenitura não sendo obedecida à risca como mandaria a tradição naquela época. E então a gente vê a famosa história em que Jacó, coadunado com a sua mãe, Rebeca, eles vão enganar ali Isaac para que Jacó fique com as bênçãos e com a herança no lugar de Esaú. Então, a gente acaba vendo que Jacó, ele coloca ali uma roupa de couro com bastante pelo, porque Esaú era bastante peludo, né? Fala que ele era ruivo e bastante peludo. E Jacó, ele acaba enganando o próprio pai, juntamente com a sua mãe, para receber as bênçãos. Depois a gente vê assim aquela cena em que Esaú acaba descobrindo e ele chora que nem uma criança por ter a sua primogenitude roubada, né? Os seus direitos de primogênito roubados. E o que é que acontece? Ali, muito puto da vida, Esaú acaba proferindo de que após a morte do seu pai, ele iria matar o seu irmão Jacó. E Jacó acaba fugindo. E ele foge para onde, né? Ele vai fugir para a terra do irmão da sua mãe Rebeca, que é chamado Labão. E lá ele vai conhecer uma moça chamada Raquel e vai descobrir que Raquel é filha de Labão, é filha do seu tio. Então, ou seja, ela é sua prima, sangue do seu sangue. E então ele se apaixona e ela se apaixona muito por ele. E ele acaba acordando com Labão de que ele iria trabalhar ali por 7 anos. 7 anos de trabalho para que ele tivesse a mão de Raquel, né? Para que ele se casasse com Raquel. Labão concorda, porém, após esses 7 anos de trabalho, Jacó é enganado, assim como ele enganou seu próprio pai com a ajuda da sua mãe. Inclusive, a sua mãe teve o seu castigo, né? Porque Jacó, ele teve que fugir ali e ela não voltou mais a ver ele, né? A Rebeca, ela acaba morrendo antes de reencontrar com seu filho Jacó, o que com certeza foi um castigo muito grande para ela. Mas Jacó, a gente vê claramente que ele também, assim como ele fez com seu pai, ele vai sofrer esse castigo de também ser enganado. Labão, ele acaba fazendo a cerimônia do casamento, mas ele coloca ali a sua outra filha. E Jacó acaba se casando com a filha mais velha de Labão, que se chama Lia, né? Ali na cerimônia ele acaba que não identifica que não é Raquel, né? Ali por conta da noite e por conta do véu da noiva, ele acaba não reconhecendo, e depois da cerimônia, que ele acaba vendo que ele havia se casado com a filha mais velha de Labão, Lia. E ele acaba ali prometendo passar mais 7 anos trabalhando para obter a mão de Raquel. E o porquê isso, né? Labão acaba justificando de que ali onde ele vivia, a tradição era de que a filha mais velha deveria se casar primeiro, a mais nova não poderia se casar sem a mais velha ter casado primeiro. E aí a gente vai ver essa luta de Jacó por Raquel, né? Ele tem ali Lia, mas a gente vê claramente uma preferência de Jacó pela Raquel, depois mesmo que ele acaba se casando com ela. Porém, a gente vai ver aí uma história de exploração. Ele vai ser muito explorado por Labão, pelo seu sogro, né? Que vai vir ali a ser seu sogro, mesmo depois de ter casado com Raquel. E ele acaba pedindo posteriormente para que ele possa viajar, para que ele possa voltar para sua cidade natal com as suas esposas, né? E pede ali um certo pagamento pelo tempo em que ele trabalhou. E Labão, inclusive, diz que boa parte do que ele teve, realmente ele foi abençoado por conta dos trabalhos de Jacó. E aí tem uma situação bem interessante do livro, em que a gente vê que Jacó, ele vai acordar ali com Labão
de que os filhotes das ovelhas, das cabras, que nascerem com manchas ou malhados, como assim é chamado, iriam ser dele, e os que nascessem completamente de uma cor, né, eles seriam de Labão. Então, o que acontece? Labão, ele inclusive manda os filhos dele pegar esses bichos que têm manchas e levar para outro local, justamente para evitar uma questão genética, né? Que esses bichos cruzassem e fossem tendo filhotes com manchas e assim Jacó fosse adquirindo esses animais. Porém, isso não dá certo. Mesmo com os animais sendo todos de uma cor só, Jacó ele utiliza uma técnica que era bastante utilizada, que realmente os pastores acreditavam de que a cor dos animais era influenciada também pelo que eles viam. Então ele coloca ali madeira com cores diferentes que simulam ali as manchas que ele quer que os animais nasçam, para que os animais fiquem vendo. Mas a gente sabe que, na verdade, isso é uma questão de superstição e que Deus abençoou Jacó e nasceram muitos animais, uma coisa muito pouco provável de se acontecer, mas nasceram muitos animais com essas manchas. Então Jacó ele foi enricando, né? Ele foi adquirindo e Labão cada vez com mais raiva de Jacó. Porém, Jacó ele acaba decidindo fugir de Labão. Ele junta ali as duas esposas dele, a Lia e a Raquel, e eles acabam fugindo, né? A gente tem aí a história da questão das gravidezes de Lia e Raquel. Então, Raquel, assim como as outras matriarcas, Sara e Rebeca, ela também é estéril, né? E acaba que Lia, mesmo sendo a esposa menos preferida, né? Claramente, Jacó, ele tinha uma preferência por Raquel. A Lia acaba engravidando muitas vezes. O que é muito interessante também é que ao longo dessa história a gente vai vendo aí essas intrigas de Lia com Raquel e toda essa questão novamente do envolvimento de servas, né? Então, quando Raquel ela vê que ela não vai conseguir ter filhos, ela acaba dando uma das servas dela para ter filho por ela, para de uma certa forma competir com Lia, né? E então a gente vê que, de certa forma, Deus vê essa questão da preferência de Jacó pela Raquel e ele não concorda. Tanto é que ele abençoa muito Lia e ela dá muitos descendentes, né? Muitos filhos para Jacó. Mas ele acaba depois, posteriormente, ouvindo as orações de Raquel e lhe dá a possibilidade de ter um filho, que é justamente José. Nesse meio tempo, a gente tem Jacó voltando para a terra dele e morrendo de medo do que ele iria encontrar lá quando ele encontrasse com Esaú, seu irmão, que ele enganou e roubou a primogenitura dele, né? Aí a gente vê ele enviando presentes antes. Antes dele chegar lá no local, na terra, ele manda um presentinho pro irmão dele, como quem diz: olha, eu tô lhe mandando, já tô lhe acalmando aqui para você não querer fazer uma coisa ruim contra mim, né? Então ele vai mandando presentes, ele se intitula como servo de Esaú. Jacó, o teu servo, manda esse presente, né? Então a gente tem tudo isso. E assim como Deus havia prometido abençoá-lo, e ele inclusive anteriormente tinha dito para Deus que se Deus permitisse ele voltar para sua terra seguro, ele iria ter Deus como Deus verdadeiro, né? Foi um acordo que ele propôs ali para Deus. E Deus abençoa ele, inclusive, na noite anterior em que ele se encontra, antes de ele se encontrar com Esaú, ele tem aí uma luta com um anjo, que ele, de certa forma, esse anjo, ele acaba refletindo a face de Deus, né? E aí, depois dessa luta, que o anjo, ele acaba ferindo na coxa Jacó, né? Jacó fica manco por conta dessa luta com o anjo que ele teve, que ele disse que só ia largar o anjo depois de ele ser abençoado, né? Uma situação muito interessante, mas que pela a tradição, Jacó, ele não luta diretamente com Deus, mas sim com um anjo que reflete a face de Deus, de certa forma, porque ninguém pode ver Deus estando vivo. Isso é uma coisa reservada apenas às pessoas depois de morrerem, né, na eternidade. Mas a gente tem essa luta
onde Jacó ele é nomeado como Israel. Ele recebe outro nome, assim como Abrão recebeu o nome de Abraão, Sarai de Sara. Então a gente tem uma mudança no nome de Jacó para Israel e depois o nome Israel vai ser dado ali de uma forma a nomear o povo, né? De uma forma, um nome nacional, digamos assim. Mas depois dessa luta, Deus realmente abençoa Jacó e ele se encontra com Esaú. Acontece ali, digamos, um perdão entre os dois. Esaú é muito caridoso com ele, recebe ele muito bem e eles prosseguem a vida deles mesmo separados. Os irmãos eles vão ficar separados, mas eles se perdoam, né? Jacó e Esaú se perdoam. E aí nós vamos acompanhar a história de José, que também é uma história muito interessante, né? José, ele é o primeiro filho da sua esposa preferida, a esposa preferida de Jacó. E José, ele vai ser o filho preferido também. Isso não é algo colocado pela Bíblia como algo correto. Mas como eu disse para vocês, a Bíblia ela traz também as fraquezas e os pecados dos patriarcas, não esconde, né? Essa questão da preferência por uma esposa, da preferência por um filho, não é colocado como uma coisa boa, mas é um fato. Jacó, ele tinha uma preferência por José ser ali o primeiro filho de Raquel. Inclusive, Raquel, ela tem outro filho que ela vai pôr o nome de Benjamim, mas aí no parto, né, ela vai falecer no parto de Benjamim. Mas José, ele é ali o primeiro filho de Raquel, o primogênito, ele é o preferido. Ele ganha uma túnica, né, uma capa muito colorida e que vai ser objeto de ciúmes dos irmãos. Né, nós vamos ter aí a história em que José, ele vai sonhar, isso é algo que é muito de José, ele sonha e ele interpreta também os sonhos, né? Ele vai sonhar com um feixe de arroz, de trigo, se eu não me engano, e esse feixe fica no centro e 11 feixes ficam do lado e se curvam, né? Então ele tem sonhos que vão significar que, de alguma forma, os irmãos vão se prostrar diante deles. Não só os irmãos, como Jacó e a sua própria mãe, né? E Raquel. Ele conta para os irmãos e conta para Jacó. E aquilo ali fica guardado e vai ser aí um motivo para mais ódio dos irmãos. Até que os irmãos planejam por um fim na vida de José. Porém, o irmão mais velho, que é Rubens, ele acaba intervindo e pede que não matem José, que apenas deixem ele, abandonem ele. E ele fala isso de uma certa forma com o pensamento de voltar e resgatar o irmão vivo. Porém, o que acaba acontecendo aqui, o outro irmão de José, ele acaba convencendo os outros irmãos a venderem ele como escravo. E quando Rubens, o irmão mais velho, volta, José não está mais lá. Eles sujam a túnica dele com sangue de carneiro, de ovelha, de algum animal, e levam para Jacó e dizem que provavelmente José foi pego por uma fera, por um animal selvagem e que está morto. Mais uma vez nós vemos um castigo, mais uma vez nós vemos Jacó sendo enganado, assim como ele enganou o seu pai Isaac, né? Ele é enganado pelos seus próprios filhos e ele acaba ficando muito tempo, muito mal, por conta da morte, da provável morte de José. José, ele é vendido como escravo, ele acaba indo parar no Egito. Ele vai ser funcionário de Potifar, que era um cargo ali bastante importante, ele era como se fosse o líder do exército de Faraó. E Deus vai abençoando ali José. Ele vira ali um administrador das coisas de Potifar, do palácio de Potifar. Até que ele começa a ser assediado, essa é a palavra, assediado pela esposa de Potifar. Mas ele, como homem íntegro, correto, se nega a dar lugar àquela tentação feita pela mulher de Potifar. Em um momento ela acaba agarrando ele corre e ela acaba ficando com a capa dele, a roupa dele.
e diz para o seu marido, Potifar, que ele tentou abusar dela. Porém, José, ele não vai receber uma punição proporcional ao que seria dada naquela época. Ele está sendo acusado de ter tentado abusar da esposa de Potifar. Isso, com certeza, na época seria ali uma pena de morte. Mas ele não recebe a pena de morte. Ele vai ir para a prisão, que é uma pena relativamente leve para aquela época. O que leva a gente a crer que Potifar, ele teve dúvidas com relação a se realmente aquilo aconteceu, né? Então, José, ele acaba pegando essa pena relativamente leve e vai para a prisão. Lá na prisão, acontece que ele se encontra com 2 funcionários de Faraó. O copeiro e o padeiro, em determinado momento, estavam conversando sobre sonhos que eles tinham tido. E José, ele diz que é capaz, por meio de Deus, como instrumento de Deus, de interpretar os sonhos daqueles funcionários que estavam presos. E ele acaba dando a interpretação do sonho, né? Ele diz para o copeiro de que daqui a 3 dias você vai ser chamado pelo faraó e terá sua cabeça erguida, voltará para o seu cargo. Já o padeiro, ele diz, olha, esse seu sonho significa que daqui a 3 dias você terá sua cabeça erguida. Mas por quê? Porque você será morto e o seu corpo será colocado para os animais comerem, né? Vai ser exposto para as pessoas. Sua cabeça vai ser retirada, vai ser erguida porque vai ser retirada. E o seu corpo vai ser colocado aí para os animais, né? Exposto. E isso realmente se cumpre. Então, o padeiro é executado e o copeiro, ele acaba sendo elevado de volta para o seu cargo. José, inclusive, pede para o copeiro para que ele possa falar para Faraó, que ele se lembre de José, para que ele possa sair daquela situação, daquela cadeia, né? Mas acaba que o copeiro se esquece dele. 2 anos depois, o Faraó tem 2 sonhos muito interessantes. Então, o Faraó, ele acaba sonhando o primeiro sonho. Na verdade, os 2 sonhos, eles são na verdade. Ele sonha 2 vezes porque aquilo vai se tornar realidade com certeza, né? É uma dupla certeza. Mas o primeiro sonho, ele vê 7 vacas gordas, primeiro, e depois ele vê 7 vacas magras, que devoram as vacas gordas. E no segundo sonho, ele vê 7 espigas fartas, que são devoradas por 7 espigas secas. E ele acaba chamando os adivinhadores, os intérpretes dele, mas nenhum deles consegue adivinhar, interpretar aqueles sonhos que ele teve. E ele estava muito preocupado, né? Aqueles sonhos foi Deus que deu para Faraó. E então o copeiro se lembra de José. E ele diz, agora eu vou ter que cumprir a minha promessa que eu dei àquele rapaz da prisão. E ele foi e falou para Faraó, olha, Faraó, tem um hebreu que ele sabe interpretar. Ele fez isso comigo e realmente o que ele falou se cumpriu e o que ele falou para o padeiro se cumpriu. Então José é chamado e ele interpreta o sonho de Faraó. O que quer dizer aquele sonho? Que o Egito, o mundo, na verdade, iria passar por 7 anos de grande abundância, de grande fartura, que é representada ali pelas 7 vacas gordas e pelas 7 espigas fartas. Porém, depois desses 7 anos, ele iria passar ali por uma situação de grande seca. O mundo iria passar por 7 anos de muita fome, muita seca. Então, aqueles sonhos, eles eram avisos para que o faraó, ele colocasse uma pessoa inteligente, um grande administrador, para que ele pudesse se preparar para esses 7 anos de fome que iriam vir. E José ainda complementa de que ele sonhou 2 vezes, porque aqueles sonhos realmente irão acontecer e serão em breve. Faraó, ele realmente gosta de José, ele acredita no que José fala e coloca José como o primeiro-ministro do Egito, né?
como o vizir, o primeiro-ministro do Egito, e coloca ele para administrar todo o palácio. E com isso ele vai administrar esse período dos 7 anos em abundância, né? Ele vai guardar muita alimentação que vai servir aí para todo mundo, não só os egípcios, mas todas as pessoas ali irem adquirir alimentação no Egito durante esse período de grande fome. E é aí onde a gente vai ter o encontro de José com os irmãos, né? Os irmãos, movidos pela fome, vão migrar, vão ir para o Egito atrás de comida. E José acaba reconhecendo os irmãos, né? Em um primeiro momento, Jacó não permite que Benjamim vá, vai apenas os 10 irmãos, os filhos de Lia, né? E das outras servas. José prende os irmãos, diz que eles são espiões, acaba liberando para que eles voltem, que eles prometam voltar com Benjamim. Eles voltam para a terra, pedem para Jacó para eles voltarem com Benjamim. Porém, Jacó não permite, mas quando a fome aumenta, quando aquela alimentação que eles levam acaba, Jacó acaba permitindo, eles retornam para o Egito com Benjamim. E ali é muito interessante essa parte, porque realmente é um ensinamento para os irmãos de José, porque eles acabam prometendo para Jacó, né, principalmente Judá e Simeão, de que eles vão proteger Benjamim com a sua própria vida, né? E eles tiveram que aprender a largar a mão ali do ciúme que eles tinham, porque depois de José, quem acabou se tornando o preferido de Jacó foi Benjamim, justamente por ele também ser filho da sua esposa preferida, né, a Raquel. Então eles acabam prometendo, juram proteger Benjamim com a sua própria vida, coisa que eles não fizeram com José, né? Pelo contrário, movidos pelos ciúmes, acabaram vendendo José como escravo. Mas quando eles retornam para o Egito, José acaba colocando propositalmente uma taça do seu palácio dentro ali das bagagens de Benjamim e acusa ele de ter roubado e quer que ele seja o seu escravo a partir dali. O que acontece é que os irmãos, eles começam ali, ficam desesperados e pedem que José, ele fique com eles como escravos, né? Eles pedem ali em nome de Jacó que, por favor, não fique com Benjamim, porque senão seria ali a condenação à morte do seu próprio pai. José se emociona, não consegue aguentar ali a emoção de ver que os seus irmãos, eles de certa forma aprenderam com os erros, né? Que eles estavam ali, dessa vez protegendo seu irmão e protegendo o seu pai. Ele se revela, diz que ele é José, chama o seu pai para viver no Egito, e é aí onde a gente vai ter a conexão do Gênesis com o Êxodo. Então a gente vê Israel, que é Jacó, indo para o Egito com as chamadas 12 tribos, né? Que são todos os 12 filhos se juntam no Egito, eles vão morar ali numa região e a promessa de Deus de muita descendência começa a se realizar de fato. Eles começam a realmente virar uma grande nação. E além disso, uma nação muito rica, né? Eles começam a ter também muitas propriedades de animais. E a gente vai acompanhar aí o finalzinho da vida de Jacó. Jacó, ele acaba adotando os 2 filhos de José e abençoando eles. Ele faz aí uma troca do filho primogênito com o filho mais novo, né? Ele abençoa, ele dá as bênçãos da primogenitura para o filho mais novo de José. José até pensa que Jacó está se confundindo, mas dessa vez não. Não foi como a gente viu a Isaac, que ele fez enganado, mas Jacó, ele faz realmente essa troca da primogenitura. Ele é como se ele dividisse a bênção que ele dá entre José e os filhos. Por isso que a gente vai ter as chamadas 13 tribos de Israel, porque nós vamos ter que a 12ª, digamos que a de José,
vai ser dividida entre ele e os 2 filhos. Então, nós vamos ter 13 tribos de Israel, né? Então, a gente vai ter aí também as bênçãos diminuídas, vamos dizer, para não dizer outra palavra pior, né? Mas Jacó, ele acaba se fazendo críticas, muitas críticas a Simeão, né? Porque ele acabou tendo a questão de que ele usurpou ali o lugar do pai com uma das esposas dele. Também ocorre aí no meio de toda essa história a questão de uma das filhas de Jacó que é abusada e os filhos, 2 dos filhos dele, acabam entrando na cidade e matando sem a permissão de Jacó, né? Matando ali os moradores da cidade. Então a gente tem tudo isso no final, né? Jacó, ele vai dar as bênçãos para os seus filhos. E a gente vai acompanhar a história. A gente vê que os hebreus, os israelitas agora, eles continuam vivendo ali no Egito. E cada vez mais aquela nação vai ficando maior. Mas a gente vai ver que em determinado tempo, o faraó ele vai morrer. E vai vir um faraó pior, bem pior, que vai acabar fazendo muito mal ali para os hebreus que estão vivendo ali no Egito, né? José morre. Então, todas aquelas memórias, né? O respeito que existia daquela época de quando Jacó se mudou para o Egito, desaparece. E a gente vai ver o povo de Deus, os israelitas, sendo feitos escravos. Aí nós vamos entrar no livro de Êxodo. Então, aguardo vocês para os próximos vídeos. No mês que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre o Êxodo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer erro, por favor, me corrijam, porque realmente é muita coisa para falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Indico bastante essas leituras complementares. Não esqueçam de deixar o like, de comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso ajuda muito, ajuda para que outras pessoas possam conhecer esse tipo de conteúdo. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.